Você consegue se controlar? Você consegue controlar os seus impulsos, os seus desejos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. A mensagem hoje é sobre, dentro da área de inteligência emocional, a questão de autocontrole. Autocontrole. Tá aí um negócio sério, né? Controlar os outros é mais fácil, viu, gente? Controlar o que os outros falam, fazem, etc. Você lembra que isso faz parte dos estudos de inteligência emocional, ou como algumas pessoas gostam de chamar de coeficiente emocional. São essas áreas, né, feitas aí, escritas por Daniel Goleman. Autoconsciência, a gente falou já. Estamos indo para autocontrole. Então hoje vamos ver sobre autocontrole. Não se trata, quando a gente olha a questão da inteligência emocional, não se trata apenas de eu entender as minhas emoções ou entender as emoções dos outros, mas é como que eu posso gerenciar e regular essas emoções. Essa é a grande questão. Como é que eu posso, né, entendendo as minhas emoções, meus desejos, meus impulsos, como é que eu posso administrar isso da melhor maneira possível? E eu creio que nós estamos... esse assunto, pelo menos, deve ser falado e estudado mensalmente por nós, sabe? Porque está aí um negócio sério, autocontrole, né? Como é que a gente faz isso? É chamado de autocontrole ou autorregulação ou controle emocional, e a ideia é a seguinte: é a habilidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções, controlar impulsos, agir de acordo com valores e padrões pessoais e adaptar-se às circunstâncias em mudança. Isso não significa reprimir ou ignorar as emoções, mas sim administrá-las de maneira saudável. Como é que a gente faz com as nossas emoções? Os nossos impulsos, nem todos os impulsos são negativos, são ruins. Na linguagem aristotélica, são vícios. Nem todos os impulsos são vícios. Por exemplo, quando você se vê injustiçado ou vê alguém injustiçado perto de você, você vai ter o impulso de defender a pessoa, ou se defender, certo? Não é necessariamente negativo. Negativo é você sair dando soco por aí, né? Mas como é que a gente administra isso? Pensa um pouquinho, por exemplo, falando aqui entre nós homens, né? As questões da necessidade de controle das nossas emoções do ponto de vista dos nossos desejos sexuais. É uma questão séria. Como é que se controla isso? Como é que se administra isso dentro da gente? De uma maneira saudável, né? Deus não quer que eu seja um assexuado, mas Deus estabeleceu regras. E essas regras precisam ser obedecidas, né? Então, como que a gente faz isso? Então, vamos ver alguns aspectos para isso. Primeiro, a necessidade de conscientização emocional. Eu preciso, antes de regular as emoções, é necessário reconhecer as emoções. O que está acontecendo com você? Por que você está mais assim ou menos assim? Por que você está indo mais por esse caminho e menos por aquele? O que está acontecendo com você? A conscientização emocional é a base sobre a qual se constrói o autocontrole. Por quê? Porque eu não tenho como administrar ou controlar as minhas emoções, que eu não sei quais são. Eu não sei se são boas, são ruins. Baseados em quê? Como é que eu faço isso? Então, esse é o primeiro ponto, a necessidade de conscientização. Segundo ponto é o gerenciamento dos impulsos. Pessoas com alto autocontrole não permitem que suas emoções impulsivas determinem seu comportamento. Elas são capazes de pausar, avaliar a situação, responder de maneira que seja alinhada com seus objetivos e valores. Aqui é que está o ponto. Como é que eu sei que um desejo é bom ou ruim? Baseado em quê? Baseado naquilo que faz mal para os outros? Porque é isso que as pessoas dizem. A defesa das pessoas para fazer isso ou aquilo é: eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Qual que é o problema? Qual que é o problema de eu ficar na minha casa, abrir o meu computador e ver pornografia? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Não estou estragando a vida de ninguém. Não estou criando problema para ninguém. Mas a questão não é o que eu faço ou deixo de fazer em relação aos outros, mas a questão em relação aos meus valores.
Quais são os valores que você advoga na sua vida? Quais são os valores que você tem? Os nossos valores são baseados em crenças. Crenças são aquilo que eu acredito que realmente é importante. Por exemplo, se eu sou um cristão e eu acredito na Bíblia, os meus valores advêm da Bíblia, eles nascem na Bíblia. Eles não vão nascer da minha cabeça, né? Uma pessoa que não crê em Deus, os valores que ela tem são baseadas nessa perspectiva de simplesmente eu não tenho nada com Deus e Deus não tem nada comigo. E as pessoas vão viver em função disso. Então, para eu poder, primeiro, avaliar o que está acontecendo, segundo, gerenciar o que está acontecendo, eu preciso visitar meus valores. O que eu acredito sobre isso? E essas coisas, queridos, são muito sérias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por exemplo, existe uma crença muito forte na nossa sociedade de que o fim justifica os meios. Certo? O fim justifica os meios. Mas o fim justifica os meios? Eu vou levantar dinheiro e aplicar esse dinheiro para a pesquisa do câncer. E esse dinheiro virá da venda de drogas. Posso fazer isso? O fim justifica os meios? É isso que eu estou perguntando. Ainda que o fim seja bom, o meio tem que acompanhar. São os valores que a gente tem. Tem gente que não tem valor nenhum, não acredita em nada, né? Tem gente que simplesmente vive em função dos seus desejos, seus impulsos, sejam impulsos físicos, carnais, sexuais, sejam impulsos de desejos de cobiça, por exemplo. Tem gente que mata pelo dinheiro, né, gente? Vive e morre pelo dinheiro. Preferência mata, não morre, né? Não gosta de morrer. São os valores que a gente tem. Terceiro, autodisciplina. O Goleman vê o autocontrole como uma forma de autodisciplina, onde se evita ser governado por hábitos ou impulsos de curto prazo. O que é hábitos ou impulsos de curto prazo? Estou com vontade de fazer isso, eu faço. Apareceu essa oportunidade, eu vou lá e faço. Ele diz, não, é necessário focar em metas e objetivos de longo prazo. O que eu quero para o meu futuro? Daí a autodisciplina. Quando você foca no seu futuro, e gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, focar no futuro não é só juntar um pé de meia, como o pessoal fala, para ter dinheiro para a sua aposentadoria, tá? Isso é uma parte da história. Eu tenho que focar na minha história, na minha vida. O que eu estou fazendo ao longo desse processo, né? O que eu estou fazendo ao longo desse processo? Uma pessoa disse para mim, eu tive um problema de saúde, mas eu não posso culpar ninguém. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu vivi em função do trabalho, fiquei longe da minha família, não cuidei de mim, não olhei para mim, e agora estou tendo que pagar essa conta. Ele disse, eu não posso culpar ninguém. São os valores que a pessoa tem, né? Tem gente que diz assim, não, eu vou trabalhar, para poder ter uma aposentadoria legal. Só que aí o cara fica doente no meio do caminho, ou estraga os relacionamentos no meio do caminho, e não vai ter aposentadoria coisa nenhuma. Pode ter dinheiro, mas não tem relacionamento, ninguém está perto dele, não é isso? Jesus não contou essa parábola? Jesus estava lá ministrando, e alguém lá do meio da multidão deu um grito. Senhor, por favor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Tem algum problema lá de herança? Extremamente comum, né? Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus disse, olha, mas quem que me pôs como juiz entre vocês? Deixa eu contar uma história. E aí Jesus vem com a parábola. E a parábola é, um homem plantou, colheu demais, deu muito, a colheita foi incrível. E ele mandou pegar os silos dele, os armazéns dele, aumentar tudo. E aí diz que esse homem, então, deitou, olhou para ele e disse, bom, agora minha alma come, bebe, porque você tem para muitos dias. E o Senhor disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será?
Aí ele diz assim, é assim com aquelas pessoas que não são ricas para com Deus. Interessante isso, né? Essa parábola representa a vida de muita gente hoje. Muita gente. Que no afã de ter, esqueceu coisas. Por exemplo, essa parábola, sabe uma coisa que me chama muita atenção nessa parábola? É essa palavra de Deus que diz assim, e o que tem, para quem vai ficar? Porque esse cara não tinha ninguém. As pessoas que adoram o dinheiro, o impulso, né, de ganhar, essas pessoas não tem ninguém perto, porque ninguém aguenta, ninguém suporta uma pessoa que vive assim. Lembra dessa frase? Você vai sempre se parecer com o Deus que você adora. Se você adora o dinheiro, você tem cara de cifrão. Se você adora o sexo, você tem cara de sexo. Se você adora os seus objetivos pessoais, agora, se você adora Deus, em nome de Jesus, você vai se parecer com Jesus. Cada vez mais. Entende que isso é fé, isso é vida com Deus. A vida com Deus, gente, não é ir à igreja, sair da igreja, ir na igreja, sair da igreja, ser membro da igreja, sair da... A vida com Deus é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é baseado em sacrifício. Porque se a gente não tiver ali, controle de emoções. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim para você, leia a Bíblia. Aí você pega a Bíblia para ler. Mas pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, o olho já quer fechar, né? Não é assim? Como é que você controla isso? Eu ando muito cansado. Mas se estivesse lendo notícias econômicas, os juros, as ações que subiram, que desceram, se você for desses caras, você não vai ter sono. Esportes e assim por diante. Então, pensa nisso. O que eu quero a longo prazo na minha vida? Quarto ponto, que eu acho muito legal, é a questão da adaptabilidade. Ou seja, uma parte importante do autocontrole é a capacidade de se adaptar a situações em mudança, permanecendo calmo e focado, mesmo quando confrontado com adversidades ou desafios inesperados. Autocontrole, gente, tem a ver com como que nós enfrentamos as adversidades, as dificuldades, os obstáculos. Como é que a gente faz? Como é que a gente passa por isso? Não é? Problemas todos temos, certo ou não? Dificuldades todos temos, né? Hoje eu fiquei orando, eu estava vindo para cá, chuva batendo, né? E eu orando, dizendo, Senhor, dá coragem para esses homens, para eles virem. Eu falei assim, mas se não tiver ninguém lá, o Márcio eu sei que ele vai estar lá, eu vou gravar. Eu pensei assim, falta de fé minha, falta de fé. E ver vocês todos aqui mostram uma coisa bonita, que vocês enfrentaram um obstáculo por algo maior. Certo? Porque se amanhã cedo estiver chovendo, você vai ter que sair para trabalhar. Se tiver que ir a pé no centro da cidade, você vai molhar o pé e vai ficar encharcado. Mas você vai fazer porque você tem que ir no cartório, porque você tem que ir ao banco, hoje ninguém vai mais no banco, né? Mas, certo, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu valorizo? E como que eu me disciplino em relação ao que eu valorizo? Eu fiquei anos tentando contato com a liderança desse aplicativo da YouVersion. Anos, de verdade. Eu mandava e-mail, às vezes vinha alguma coisa, mas às vezes não vinha nenhuma resposta sobre aquilo que eu... E eu mandava lá para os Estados Unidos, e mandava para eles, Teve uma hora que eu falei, eu vou esquecer disso. Aí um dia o Murilo me manda um recado dizendo, eu conheci uma pessoa cuja esposa é representante do YouVersion aqui no Brasil para parceiros que querem escrever. Eu nem sabia que tinha essa... Eu mandei para ela um WhatsApp, disse, olha, assim, eu sou fulano de tal, assim acontecendo. Que bênção, pastor, nós estamos precisando de gente, por favor, vem e não sei o quê. E olha, está aqui toda a informação, a sequência é essa, você tem que fazer isso, cadastrar-se assim, fazer assim, as regras são essas, as regras são aquelas. Eu comecei a ler tudo aquilo lá
Quase me deu um arrependimento de ter perguntado. Que eu falei, e agora? E agora? Uma coisa é eu falar, eu escrevo, e outra coisa é escrever. E agora? Aí eu falei, quer saber? Autodisciplina, certo? Quer saber? Vou trabalhar. Vou trabalhar. E não levantei da cadeira enquanto eu não mandei para os Estados Unidos, e ainda sem saber, e tinha coisas que eu às vezes tinha que perguntar, mas como é que é isso, como é que é aquilo, não tá fechando, eu estou escrevendo aqui, some a palavra, o que está acontecendo? Erro meu, obviamente, nunca tinha feito. Autodisciplina, por um bem maior. Isso implica em quê? Implica em tempo, implica em sacrifício, implica em você deixar alguma coisa que você gostaria de fazer de lado para poder fazer, certo? É a mesma coisa que eu estava falando da Bíblia. Ai, nossa, toda vez que eu pego a Bíblia me dá um sono. Começo a ler a Bíblia, dá um sono. Se você achar que a Bíblia é um calmante, fica nessa. Mas se você entender que a Bíblia é a palavra de Deus e é importante para a sua vida, você vai lavar o rosto e vai sentar direito na cadeira, ou vai ficar em pé para não dormir e vai ler. Não é isso? Adaptabilidade. Uma parte importante do autocontrole, eu já falei sobre isso, é a gente se adaptar. Voltou, não sei porquê. É a gente se adaptar. Adaptar às situações distintas que acontecem na nossa vida. É interessante que domínio próprio é parte do fruto do Espírito na Bíblia. Gálatas 5, 22 e 23. Quer ler comigo? Vamos lá, em voz alta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, antes, verso 20, 21, o texto está dizendo sobre as obras da carne. As obras da carne são, e aí vem, bebedice, glutonaria, não sei o que, um monte de coisa ruim. Só que aí a hora que ele fala o fruto do Espírito, ele não fala o fruto do Espírito são, ou os frutos do Espírito são. Ele diz o fruto do Espírito é. Interessante, né? Por quê? No meu entender, amor é o fruto do Espírito. Espírito de Deus na nossa vida. Amor, esse é o fruto. O resto é tudo conectado ao amor, quer ver? Alegria é conectada ao amor. Paz, a mesma coisa. Paciência, a mesma coisa. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio tem a ver com amor. O fruto do Espírito é o amor. E como é que o amor entra na nossa vida? Como é que ele acontece na nossa vida? Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você quer entender autocontrole a partir das Escrituras, você tem que entender que autocontrole tem uma relação forte com o amor. O amor de Deus por nós, o amor nosso por Deus, o amor nosso pelas pessoas, o amor pela vida, o amor pelos valores. Não é tudo isso que nós estamos falando até agora? Né? Autocontrole. Como é que eu administro a minha vida? Então, alguns pontos. Primeiro, olhe para Deus. Então, vamos falar em olhar para cima, né? Olhe para Deus. Hebreus 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele estava falando de quantas pessoas que serviram a Deus e sofreram por causa disso, etc. Ele está falando isso lá em Hebreus capítulo 11. Ele diz, tem essa grande nuvem de testemunhas, ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. É sobre isso que nós estamos falando. Autocontrole, você vai ter que raspar da sua vida, jogar fora situações, sentimentos, pensamentos, desejos, impulsos que não são agradáveis a Deus. Tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Esse é o ponto. Para onde eu olhar, ali vai estar a minha atenção.
Se você olha para o seu bolso, a atenção está ali. Se você olha para uma pessoa, a atenção está ali. Se você olha para o seu trabalho, a atenção está ali. Toda a sua força, a sua energia, você vai jogar em cima daquilo para onde você olha. Mas se você olha para Jesus, o que pode acontecer? Ele continua e diz, ele, falando de Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Incrível. Por que Jesus foi até a cruz? Porque ele focou, ele olhou para a cruz. Ele disse, esse é meu caminho, essa é a minha missão. Quando o diabo foi tentá-lo lá no texto bíblico, né? Lucas 4, por exemplo, fala que o diabo tentou Jesus, né? O diabo queria tirá-lo do foco. Qual que é o seu foco de vida? Vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa responder, porque tem muita gente que não dá para a gente ouvir todo mundo, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu foco para 2024? Onde você vai olhar e gastar energia e força? Olha que eu estou sendo bonzinho. Eu não estou falando 5 anos daqui para frente, 10 anos. 2024. E não é promessa de fim de ano. Vou emagrecer. Tem gente que só pensa nisso, gente, nunca vi. Qual é o foco da sua existência? Qual é o foco da sua vida? O que é que você quer alcançar? Quem você quer alcançar? O que você gostaria que acontecesse na sua história? Com seus filhos, com seus netos, com a sua esposa, com as pessoas ao redor, a família. Quantas pessoas, vocês conhecem, quantas pessoas que no afã de terem um caminho financeiro, largaram a família e perderam a família? Eu converso com muitos executivos, a grande maioria está no 2º, 3º casamento. Grande maioria. De alguma maneira jogaram tudo fora, Aí tem filho aqui, filho lá, tem essa turma toda aí, essa meninada, essa criançada, esses jovens aí, não sabem o que está acontecendo com eles. Eles não têm culpa. Mas por quê? Porque a gente focou errado, a gente olhou errado. Então olhe para Deus. Segundo, olhe para você. Olhe para você. Eu gosto desse texto aqui, eu acho fenomenal. Guarda ele no seu coração. Romanos 12, 3, eu peguei da versão, a versão New Living Translation. Diz assim, por causa do privilégio e autoridade que Deus me deu, dou a cada um de vocês esse alerta. Não pensem que são melhores do que realmente são. Eu gosto disso. Porque a gente tem o narizinho empinado, o ego inflado dentro da gente. É uma coisa maravilhosa. Todo mundo se acha. Todo mundo acha que é melhor que alguém, né? Não pensem que são melhores do que realmente são. Sejam honestos em sua avaliação sobre si mesmos, medindo-se pela fé que Deus deu. Quem é você? Né? Quem é você? Quem sou eu? O que eu penso a meu respeito? Seja a boca de outro que te louve, não a tua, é verdade. Essa é uma meditação legal para a gente fazer, sabe? O que eu penso de mim em relação aos outros? Porque sempre que eu penso alguma coisa, eu penso em comparação, né? Em relação a alguém. Ele diz, olha, meça-se não pelas outras pessoas, mas pela fé. Você já percebeu que não dá para esse negócio de comparação, não dá certo, porque a gente está sempre em desvantagem. E a hora que você acha que você cresceu e está por cima da carne seca, tem alguém maior que você. Não é? É horrível isso, é uma sensação horrorosa. Né? Você fala assim, gente, o que eu mais queria, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu como pastor, vivendo sempre uma vida muito regrada, muito, né, pequena e tal, do ponto de vista financeiro, e quando eu queria trocar um carro e tudo, era sempre um carro bem velho, né, bem antigo. Não era antigo, porque se fosse antigo eu tinha dinheiro, né? Tem que pagar esse antigo, né? Carro velho mesmo. E eu me lembro que uma coisa que eu dizia para Deus, eu dizia assim, Senhor, eu queria tanto ter um carro zero.
carro que não me desse tanto problema, manutenção. Queria ter um carro zero que tivesse garantia. Imagina, eu não sei nem o que é isso, ter garantia. Já pensou que legal? Um carro com garantia? E um dia Deus me deu. O que acontece com o carro zero, gente? Quando você... Ele fica velho também. Saiu da concessionária, já perde o valor. Aquele cheirinho gostoso, você tem que ficar respirando forte, porque ele vai embora também. Cheirinho, não é verdade? Cheirinho de carro novo. Daqui a pouco você entra no carro, já foi embora, né? Ou senão você entra, poxa, o que eu mais queria era um carro X. Aí você compra aquele carro X. Para no trânsito, no farol. Olha ao lado. Houve um barulho assim. Né? Um Mustang. Quanto custa um Mustang, gente? 300, 400, 500 mil, sei lá. Né? Mustang, aí você olha assim e diz assim, gente, como eu sou pobre, misericórdia. E o cara do Mustang, ele se vê pobre, porque a hora que ele se compara com alguém, alguém tem mais que ele. Né? Aí o cara fala, eu queria ter um avião. Aí tem um avião. E tem um empresário que tem 5 aviões. E pronto, o cara fala, pronto, sou pobre. É ridículo isso que eu estou falando. Mas é assim que nós pensamos, nós somos seres humanos. Bobagem isso, né? Besterol, né? Então o que Paulo está dizendo? Olha, primeiro, não pense que você é melhor do que você realmente é. E segundo, não se compare. Faça a sua medida de vida baseada na fé em Deus. Vale? Terceiro, olhe para os outros, olhe ao seu redor. Né? 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho. Então, ele está falando das relações humanas. Em relação à pessoa mais velha, o que eu faço? Não repreenda o homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais novos, mais jovens, como irmãos. As mulheres idosas, como mães. As mulheres jovens, como irmãs, com toda pureza. Olha que bonito. Olhe para o lado. Avalie antes de fazer as coisas. Pense antes de fazer as coisas. Se é uma pessoa mais velha que você, como você deve tratar? Se é mais jovem, como você deve tratar? Se é um homem, se é uma mulher, se é uma menina, uma jovem, como que você deve tratar? Como que você deve olhar? Todos nós já paramos, em algum momento, já tivemos bobagem nessa área, né? Controle seus impulsos. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Meu amigo, você está casado? Você está casado. Só tem uma mulher na sua vida, é sua esposa. Ah, mas é que não é nada, não. É isso daqui que ele está falando. Você é solteiro? Pensa em alguém para casar. Agora, é solteiro, aproveita que é solteiro para ficar aqui galinhando, como a gente fala? Para com isso, né? Entende? É sobre isso que ele está falando. Imoralidade sexual, você pensa, o que você acha? Quando você lê na Bíblia imoralidade sexual, você pensa em quê? Imoralidade sexual tem a ver com aquilo que você vê na internet. Imoralidade sexual tem a ver com como que você conversa com as pessoas e o que você faz. Né? Então ele está falando sobre santidade, santificação. Isso é controle de impulsos. Gente, tudo na nossa vida é relativo aos hormônios que nós temos. Falta hormônio, falta um monte de coisa, certo? Então, uma pessoa saudável, ela tem instintos. Uma pessoa saudável, um homem saudável tem testosterona, né? A gente entende.
Agora, como que você utiliza isso? Você tem que utilizar isso no ambiente correto, dentro daquilo que a Bíblia ensina, que no caso do casamento, é o casamento. Fora isso, é imoralidade, perversão. Tem muita gente que não tem uma vida sexual bonita dentro do casamento, porque viu tanta pornografia que não consegue mais saber o que é puro. O que é bom, o que é agradável. Por isso tem gente aí que está, esse monte de sigla que tem aí, os caras estão tudo desesperados para achar amor em alguma coisa. Outro dia eu vi uma pessoa que casou com um prédio. Prédio. Árvore. Teve uma moça que casou com ela mesma, chamou todo mundo, fez uma festa de casamento para dizer, olha gente, o negócio é o seguinte, eu estou hoje me casando comigo mesmo. Olha que lindo. É o fim do mundo, tá certo? Nós estamos nesse... As pessoas não sabem quem são. Chame do que você quiser, meu amigo. Chame de orientação, de opção, de desejo, de vontade, de ser humano, de não sei o quê. A gente deve respeitar... Eu respeito todo mundo. O cara falar para mim que é uma árvore, eu vou dizer, oi árvore, tudo bem? Como é que vai? É árvore de quê? Qual é o fruto que você dá? Eu vou bater o maior papo assim, agronômico. Hortifruti. Eu respeito. Mas isso não quer dizer que eu tenho que aceitar que é uma coisa absolutamente natural. Certo, gente? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, completamente pirado. Né? E o que Paulo diz? Gente, cuidado. A palavra imoralidade sexual, são duas palavras em português, em grego é uma palavra, chama porneia. Da onde vem pornos, né? Pornografia, porno isso, porno aquilo, certo? Vem de impureza, tudo que é relacionado à carne, ao sexo, aos desejos, né? Jesus disse assim, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. E daí? Aí você vai dizer, nossa, é difícil ser cristão, hein? Posso dizer uma coisa para vocês? É muito difícil ser cristão. Não é bolinho, não. Porque a vida com Deus é uma vida... Lembra que eu falei quantas vezes? É a intimidade que eu tenho com Deus. A vida cristã é a minha intimidade que eu tenho com Deus. Vida cristã, ela não é medida pelas coisas que eu tenho. Você pode dizer que uma pessoa muito pobre, que mora na favela e ama a Deus, ela vive em pecado porque ela não tem bens? Não, claro que não. E você pode dizer que uma pessoa rica, que crê em Deus, ela é uma pessoa obediente? Nem sempre. Certo? Então, não é isso. Quais são as marcas de um cristão? Você quer que eu te diga? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, Paulo diz, não tem lei, ninguém pode te acusar de nada, porque você vai ser uma pessoa, vai viver uma vida bonita e vai produzir coisas lindas na face da terra. O que você quer produzir em 2024? Quem você quer influenciar em 2024? Que tipo de pessoa você quer ser em 2024? Que tipo de negócio você quer ter em 2024? Pensa nisso. E é isso que vale a pena, esse tipo de meditação que vale a pena na nossa vida. Porque a gente está falando de valores, e os valores dos homens cristãos é Cristo, né? O valor maior é Cristo, é a pessoa dele. Bendito seja o seu nome. Vamos ficar em pé, queridos? Está valendo, gente? Está ajudando? Posso dar uma tarefa para você? Se você vai fazer, eu não sei, mas é uma tarefa. Minha tarefa é a seguinte. Pega isso que a gente conversou hoje e compartilha com alguém. Tá bom? Compartilha com alguém. Alguém vai ser abençoado através daquilo que você ouviu aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, pela palavra de homem, esse movimento incrível
que tem abençoado a minha vida, que tem abençoado a vida de tanta gente, daqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, aqueles que assistem pela internet, aqueles que ao longo de tantos anos que viemos ministrando aos homens, Senhor, aqueles que têm até mensagens gravadas lá de trás, de anos atrás, e que ouvem sistematicamente. Eu quero te agradecer por esse movimento, e eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que eu e cada um aqui, cada homem aqui, Senhor, tenhamos um coração controlado, e que sejamos homens maduros, de autocontrole das nossas emoções, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.